da manhã no Conexão Bahia. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. Olá, bom dia. O seu Bahia Meio-Dia desta quinta-feira está começando, 11 horas e 48 minutos, conferindo um dos principais pontos da cidade de Juazeiro, que ontem completou 148 anos de emancipação política. A nossa catedral ali ao fundo, pouca movimentação na praça, dia tranquilo, céuzão aberto, imagens de Sandro Ribeiro. Agora conferindo o trecho urbano da BR-242 em Barreiras. Um leve congestionamento ali, olha, a gente percebe, cargas pesadas passando, veículos menores, mas agora já começa a fluir tranquilamente em ambos os sentidos. Tempo firme em Barreiras, nenhuma nuvem ali ao fundo, 11 horas e 48 minutos. Olha, um homem foi preso em Riachão das Neves após invadir a delegacia territorial, que ainda está em construção, e tentar furtar materiais da obra, você acredita? Gabriel Pires chega agora com mais informações desse caso pra gente. Que absurdo, Gabriel. Ele tentou levar um vaso sanitário e um carrinho de mão, Bia. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Só que ele foi flagrado por populares que acionaram a Guarda Civil Municipal lá de Riachão das Neves. A guarda foi até o local, conseguiu capturar este homem, que já possuía outras passagens pelo tráfico, pelo crime de furto. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes desta ação para lá de audaciosa. É com você. É cada uma, né, Gabriel? Muito obrigada pelas informações e novas imagens e também o depoimento do único sobrevivente revelam como aconteceu a explosão que matou um trabalhador em uma fazenda na zona rural de Barreiras. Carlos Augusto está lá e conta detalhes pra gente. Adianta, né, umas informações, Carlos? Exatamente, Bia. Bom dia para você, bom dia para todos que estão ligados no Bahia Meio-Dia. A gente vai trazer detalhes de como tudo aconteceu na fazenda que fica no assentamento a pouco mais de 30 quilômetros de Barreiras. Conseguimos detalhes importantes numa conversa que um dos sobreviventes desta explosão teve hoje pela manhã com a nossa produtora do Bahia Meio-Dia, Janaína Ferreira. Os detalhes eu conto daqui a pouquinho ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Voltamos contigo, Bia. Daqui a pouco a gente retorna aqui do oeste do estado. Exato, Carlos. Muito obrigado. Informações exclusivas. Já já você confere tudo sobre esse caso. E uma operação da Polícia Civil da Bahia contra organizações criminosas é realizada hoje na Bahia e em outros 5 estados. Esse é um dos assuntos de Tiago Santos. Oi, Tiago. Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. Na verdade, Bia, são diversas operações, diversas ações que estão sendo realizadas aí de forma simultânea pela Polícia Civil do Estado da Bahia, com auxílio também de outras forças de segurança, porque essas ações, essas operações, elas acontecem aqui no Estado da Bahia, bem como também em outros estados. São cerca aí de 100 mandados que estão sendo cumpridos nesta terça-feira, como você disse. O objetivo é combater, né, a atuação dessas organizações criminosas que estão ativas aqui no estado da Bahia, mas que tem relação aí também com os outros estados. Daqui a pouco eu volto aqui no Bahia Meio-Dia trazendo os detalhes dessa importante ação que acontece hoje no estado da Bahia e também em outros estados do país. Bia. Muito importante, Tiago. Até já com mais informações. E ainda a gente fala também sobre a campanha de vacinação antirrábica em Jacobina. Luiz Gustavo Ribeiro. Aqui em Jacobina, a campanha de vacinação antirrábica vai até o final de agosto. Mas durante todo o ano, a vacina é disponibilizada gratuitamente em uma sala de vacina no bairro da Caeira. Ação muito importante e ainda hoje você também confere. Pesquisa aponta que a Bahia tem uma das menores taxas de elucidação de homicídios do país. Em 2023, apenas 13% dos casos tiveram a autoria identificada. E mais, cadela é resgatada em situação grave após denúncia de maus tratos em uma ação da polícia.
Em Barreiras, Congresso reúne estudantes e especialistas para debater saneamento e preservação ambiental. Jacobina intensifica a vacinação contra a raiva em cães e gatos e reforça também a importância da prevenção. Como o Luiz falou ali pra gente, você vai acompanhar tudo ainda hoje no seu Bahia Meio Dia. E nas férias escolares, crianças de Barreiras participam de colônia com atividades que unem diversão, aprendizado e convivência. Você acompanha esses e outros assuntos a partir de agora no seu Bahia Meio Dia, que já está no ar. Uma operação da Polícia Civil da Bahia contra organizações criminosas é realizada hoje em 6 estados. Mandados de prisão, busca e apreensão são cumpridos. Cerca de 240 policiais participam dessas ações. Tiago Santos volta agora com mais detalhes e explicações sobre essa ação integrada da polícia. É com você, Tiago. Bom dia. Exatamente, Bia. Bom dia para você, para quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. A Polícia Civil da Bahia deflagrou, essas operações que acontecem de forma simultânea. São mais de uma operação, são várias operações que estão acontecendo ao mesmo tempo com um só objetivo, que é combater a atuação das organizações criminosas que estão ativas aqui no estado da Bahia, mas que a gente sabe que infelizmente essas organizações acabam tendo vínculos com outros estados, ou porque foram nesses estados que elas nasceram e acabam se ramificando para outros lugares, a exemplo do estado da Bahia. Então é por isso que ela está acontecendo ao mesmo tempo. O objetivo é cumprir aí esses mandados que foram expedidos pela Justiça justamente com o objetivo de combater a atuação dessas organizações criminosas, mobilizando aí para essa ação simultânea, para essas ações simultâneas, cerca de 240 policiais civis. Aqui na Bahia, estão sendo feitas diligências em cidades como Juazeiro, mas também em Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna e Jequié. Além disso, além dessas cidades aqui da Bahia, as ações acontecem nos estados de Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e também Santa Catarina, o que reforça a importância, inclusive dessas ações integradas entre as forças de segurança do país. As equipes estão cumprindo, Bia, exatamente em todos esses estados, 33 mandados de prisão preventiva e 52 mandados de busca e apreensão. Além disso, algumas medidas cautelares também estão sendo cumpridas, como por exemplo aí o bloqueio judicial de cerca de 110 milhões de reais e a apreensão de bens que são ligados a essas organizações, e que vão apontar aí, que podem ajudar, na verdade, nas investigações. Esses grupos, segundo a Polícia Civil, eles estão ligados aí a atuação de crimes de tráfico de drogas, homicídios, fraudes eletrônicas, furtos, roubos, extorsão mediante sequestro, lavagem de dinheiro, lavagem de capital e comercialização ilegal de medicamentos. Então são organizações criminosas que têm aí envolvimento em diversos tipos de crimes. Os balanços dessas respectivas operações, ou seja, os resultados de toda essa ação que acontece aqui na Bahia e em todos os estados que eu falei, deverão ser divulgados ainda ao longo da tarde, pela Polícia Civil do Estado da Bahia, que é a responsável, por toda essa ação, porque as operações elas estão ainda em andamento. E aí, ao final de todas elas, a polícia deve apresentar, então, o saldo, o resultado dessas ações que estão acontecendo aí em vários estados, como eu disse, encabeçados aí pela Polícia Civil do Estado da Bahia. São cerca de 240 agentes da Polícia Civil que estão realizando estas operações e a gente, claro, vai trazer o resultado delas aqui no nosso Bahia Meio Dia, assim que esses resultados, Bia, forem divulgados. Volto contigo. Muito obrigada, Tiago Santos, por todas as informações e a gente vai sim continuar acompanhando. Olha, um homem foi preso por tráfico de drogas em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado. Gabriel Pires chega agora com as informações desse caso. Explica pra gente como tudo aconteceu. Gabriel, bom dia.
Tudo partiu de uma denúncia da população, viu, Bia? Bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa prisão foi realizada ontem no bairro Mimoso 2, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, pelas equipes da CIP Cerrado. Segundo as informações que foram divulgadas pelas equipes da Polícia Militar, denúncias chegaram à guarnição apontando que em um ponto do bairro Mimoso 2 estaria acontecendo o crime de tráfico de drogas. Seria um ponto estratégico aí para comercialização de drogas. A polícia, então, foi até o local, a companhia especializada conseguiu avistar um homem. Quando a companhia chegou perto, esse homem tentou fugir. Ele, então, foi abordado, recebeu a voz de parada. Ele estava aí portando uma sacola de cor preta. Dentro desta sacola, a polícia conseguiu identificar entorpecentes, balanças de precisão e outros instrumentos que eram utilizados para o porcionamento, para o armazenamento e para a comercialização de drogas. O homem, então, recebeu voz de prisão, foi apresentado na Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, juntamente com todo o material que foi apreendido com ele. Ele vai responder aí pelo crime de tráfico de drogas. Nesta ação, a polícia conseguiu apreender drogas como cocaína, maconha, 2 balanças de precisão e um facão, uma arma branca que pertence a este homem preso em flagrante. Durante este trabalho, a polícia, inclusive, Bia, conseguiu apreender sementes de maconha que possivelmente seriam cultivadas e utilizadas aí depois da germinação, depois do processo de germinação, essa maconha seria utilizada aí para comercialização e para fortalecer o tráfico de drogas aqui do município. Mas as equipes da CIP Cerrado conseguiram prender este homem, apreender essas drogas e todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Este homem preso vai responder pelo crime de tráfico de drogas que tem pena prevista de 5 a 15 anos. Bia, eu volto com você. Muito obrigada, Gabriel Pires, pelas informações. E a foto que a gente acompanha aqui do material apreendido mostra muito bem a preocupação que traz justamente o tráfico de drogas, porque ele não vem apenas acompanhado da venda de entorpecentes, mas também da violência, muitas vezes das tentativas de homicídio. Olha aí a presença dessas facas evidenciando isso. Então, por mais operações que mirem aí nesses criminosos que levam tanta violência para o nosso interior. Olha, a Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu R$100 mil em espécie durante uma operação em Itaguaçu, da Bahia. 2 espingardas e um celular também foram encontrados na ação. Um homem de 42 anos foi preso durante a operação Inceptum, que tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas e crimes relacionados à posse e ao porte ilegal de armas de fogo. As investigações continuam para apurar a origem de tanto dinheiro em espécie e a autoria também e materialidade dos crimes. O valor apreendido foi encaminhado para depósito judicial. A seguir, homem é preso após tentar furtar equipamentos de uma delegacia em construção. Imagine a cena. A gente volta já já com essa e outras notícias para você. Existe um esquema de lavagem de dinheiro lá no gabinete que eu trabalho. Como é que é, Sandra? Eu sou uma das laranjas. Esquema de corrupção. Eu não recebo nada desse dinheiro, mãe. Você não vai ficar sendo laranja de político corrupto nenhum. Com a sua mãe recém-saída da cadeia, você quer mesmo ficar desempregada? Olha só, eu não sou ladra. Eu só aceitei assinar esses papéis porque eu tava morando na rua. Porque eu tava passando fome. Justo no dia que você pediu demissão, alguém decidiu vazar uns documentos aqui da administração pra imprensa. Os documentos com a minha assinatura. O importante agora é você fazer o que eu mandar, que a imprensa vai atrás de você. Óleo ok, freios ok, mas esses pneus já deram o que tinham que dar. Aqui na Comaflex você pode trocar por pneus novos e ainda concorrer a um Honda City 0 km. Uau!
Senhor? Promoção seu pneu de carro novo Comaflex. Comprando 2 ou 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você garante descontos especiais e ainda concorre a um Honda City 0 km. Não fique na imaginação. Passe na Comaflex e participe. Com 15 anos de credibilidade, a Eloy Tintas inaugurou sua nova sede em Luiz Eduardo. Maior espaço, melhor estrutura e amplo estoque. Além de ser tinteira especializada, a Eloy Tintas representa várias marcas, possibilitando atendimento rápido e entrega imediata. Excelência no atendimento, melhores preços e condições de pagamento. Entregamos em toda a região do Mato Piba. Eloy Tintas, do chão ao avião. Nós temos a solução. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, conferindo agora a Ponte Metálica em Paulo Afonso. Esse que é um ponto turístico, porque tem ali ao fundo os nossos cânions, os cânions do São Francisco, região turística, e que mostra também a grandiosidade da nossa região, nesse caso, a região norte. Pessoas ali também passando, passeando, muito provavelmente vão bater, né, aquela foto tradicional aí nesse ponto da cidade. Agora girando, vamos para onde? Juazeiro, olha a diferença para ontem. Tempo hoje já completamente aberto na cidade. Ontem, no aniversário da cidade, São Pedro mandou uma chuvinha para refrescar, né, para o pessoal aí na cidade. Mas hoje o céu já abriu bastante, mas 28 graus e sensação térmica também de 28. Então, tá bem agradável hoje o tempo na cidade de Juazeiro. 12:04. Olha, um homem foi preso após invadir a Delegacia Territorial de Riachão das Neves, ainda em construção, para tentar furtar materiais da obra. Segundo a Guarda Civil Municipal, ele arrombou o portão de acesso e tentou levar um vaso sanitário e um carrinho de mão, mas foi localizado e preso. Gabriel Pires é quem traz os detalhes dessa situação para a gente. Por tão pouco, né, Gabriel? Ou melhor, não vale a pena por nada, independente da quantidade, né, se envolver com a criminalidade, mas chama a atenção porque por muito pouco, Gabriel, muito pouco. A gente só não pode negar que esse homem é muito corajoso, viu, Bia? Invadiu uma delegacia para cometer um furto como esse. E, mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esta prisão foi realizada ontem pelas equipes da Guarda Civil Municipal do município de Riachão das Neves. As equipes da Guarda, elas receberam a informação de que um homem havia arrombado o portão, invadido a Delegacia Territorial de Riachão das Neves, que estava em construção. No local, Bia, ele tentou levar um vaso sanitário e também um carrinho de mão. Populares avistaram esta ação do homem, acionaram os agentes da GCM de Riachão das Neves. Os agentes foram até o local. O homem até tentou fugir, mas foi capturado pela Guarda Municipal do município e depois apresentado no complexo policial. Como eu falei, ele tentou furtar um vaso sanitário e também um carrinho de mão que era utilizado nas obras da delegacia lá de Riachão das Neves. O homem foi apresentado no complexo policial do município, está à disposição da Justiça. Bia, hoje cedo a nossa produção conversou com a doutora Jéssica Pires, que é a delegada responsável pela cidade de Riachão das Neves. Ela afirmou que esse homem já possuía passagens pelo crime de furto. Inclusive, em uma ocasião anterior, a Polícia Civil solicitou ao Judiciário a prisão preventiva deste homem. Porém, o Judiciário negou esta detenção. Nesta nova ação, a polícia vai novamente pedir a prisão preventiva deste homem e aguardar aí que o Judiciário mantenha ele detido, uma vez que ele estava aí praticando outros crimes de furto no município de Riachão das Neves. O homem está à disposição da Justiça, deve passar por audiência de custódia nas próximas horas. Ele que foi capturado após invadir uma obra da delegacia de Riachão das Neves, tentar furtar um vaso sanitário e também um carrinho de mão, mas teve a ação frustrada pela denúncia da população que verificou ele cometendo este crime, acionou a Guarda Civil Municipal. Ele ainda tentou fugir, mas foi capturado pela Guarda Civil Municipal lá de Riachão das Neves e apresentado à Justiça. Ele que permanece aí à disposição, vai passar por audiência de custódia. Um caso para lá de inusitado registrado aqui
no oeste baiano, viu, Bia? Um homem que cometeu um crime num ato de muita coragem, mas também de muita irresponsabilidade, uma vez que é totalmente incorreto, criminoso, invadir uma delegacia e cometer o crime de furto. Eu volto com você. O Gabriel, muito obrigada pelas informações, mas a gente precisa deixar bem claro aqui, não tem nada de corajoso, viu, meu amigo, nesse ato. É um ato inconsequente. E o que é a inconsequência? A falta de responsabilidade durante um ato, algo que compromete a própria pessoa, mas também a sociedade, porque estamos falando de um bem público em construção. Então a gente nem pode utilizar a palavra coragem, né, que é tão forte, para um ato, um crime, algo tão inconsequente. Então essa ação foi inconsequente e criminosa apenas. Olha, minha gente, um homem procurado há quase 30 anos por crime de latrocínio foi preso pela Polícia Civil no município de Jussara. O suspeito de 53 anos era considerado foragido da Justiça de Goiás e estava sendo procurado por um crime cometido no estado. Ele foi localizado durante a Operação Positos da Polícia Civil da Bahia, na zona rural do município, em um sítio onde o mandado de prisão foi cumprido. Isso quase 30 anos depois, a polícia conseguiu localizar esse foragido. Novas imagens e o relato de um sobrevivente ajudam a reconstruir os momentos que antecederam a explosão seguida de incêndio em uma fazenda na zona rural de Barreiras, que terminou com a morte de um trabalhador. O caso é investigado pela Polícia Civil e também passou a ser apurado pelo Ministério Público do Trabalho. Carlos Augusto está acompanhando esse caso, fala direto de Barreiras e atualiza quão grave foi isso, né, Carlos? Boa tarde. Exatamente, viu, Bia? Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham esta edição do Bahia Meio Dia. Nós temos um comecinho de tarde de muito sol, de muito calor, tempo aberto aqui em Barreiras, no oeste do estado. Então, Bia, esse caso continua repercutindo bastante, não só pela morte do trabalhador, mas também, né, pela violência como ela aconteceu. Foi num alojamento de uma fazenda que fica num local conhecido como Assentamento Santa Rita, a mais ou menos 30 quilômetros de Barreiras, numa fazenda. E a gente conseguiu detalhes super importantes em relação a essa ocorrência, graças a uma conversa que a nossa produtora do Bahia Meio Dia aqui em Barreiras, Janaína Ferreira, teve com uma das pessoas que vivenciou toda esta situação dramática que aconteceu no alojamento da fazenda. Esse trabalhador que conversou com a Janaína Ferreira por telefone contou que ele estava na fazenda junto com um amigo e colega de trabalho. O expediente já havia sido encerrado. Eram mais ou menos 10 horas da noite, durante o período de descanso, e ele lembra que o trabalhador, né, o colega dele, ainda precisava alimentar o gado, mas resolveu permanecer no alojamento. Essa pessoa teria inclusive consumido bebida alcoólica e decidiu repentinamente acender um cigarro. Como o isqueiro estava sem gás, ele utilizou então um palito de fósforo. Só que esse trabalhador estava bem pertinho de um recipiente onde havia gasolina. O que aconteceu? No exato momento em que ele acendeu o palito de fósforo, houve uma combustão e imediatamente a explosão aconteceu. O sobrevivente que tinha saído do local para alimentar então o gado, percebeu aquele clarão, o barulho, né, desesperado, então ele saiu correndo e foi pedir ajuda a alguém da fazenda e também pedir para que fosse acionada a polícia e o corpo de bombeiros em razão do fogo todo que já estava tomando conta do alojamento. Ele chegou a dizer para a Janaína que a gasolina pegou fogo de forma muito rápida e não deu tempo para salvar ninguém. Eu simplesmente consegui correr e pedir ajuda. Segundo ele, a vítima, né, o colega de trabalho, não conseguiu escapar porque o fogo se espalhou de uma forma muito rápida, queimou grande parte do alojamento, que inclusive teve uma parte dele que desabou justamente em função da intensidade do fogo.
O amigo que sobreviveu ao acidente também informou que o trabalhador, colega dele, havia chegado recentemente à fazenda, trabalhava na ordenha do gado e estava em processo de contratação. Ele confirmou então o nome da vítima, que se chamava Danilo Pereira da Silva. O corpo deste funcionário ainda está sendo necropsiado. É um trabalho que exige muita cautela, porque infelizmente Danilo Pereira da Silva, segundo as informações que a gente tem, ficou com o corpo praticamente todo carbonizado. O Ministério Público do Trabalho, o MPT aqui em Barreiras, instaurou um inquérito civil público e está investigando o que aconteceu nessa fazenda, também as causas da morte, infelizmente, desse trabalhador que aconteceu no assentamento Santa Rita. A gente vai continuar acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente traz aqui no Bahia Meio-Dia ou então nos nossos telejornais da Rede Bahia. Bia, eu estou voltando com você e daqui a pouco a gente retorna ao vivo mais uma vez aqui do oeste do estado, especificamente de Barreiras. Até já. Exatamente, Carlos. Muito obrigada pelas informações, pela clareza de sempre também nos detalhes aí do que acontece. Esse caso que chama muita atenção, Polícia Civil, Ministério Público do Trabalho também atuando aí junto e a gente vai seguir acompanhando. Olha, uma denúncia de maus-tratos levou o resgate de uma cadela encontrada em estado grave de saúde. Segundo a polícia, o animal era explorado para a reprodução e a venda de filhotes. A tutora foi presa em flagrante, mas vai responder ao processo em liberdade. Mesmo no colo da veterinária que cuidou dela, Panqueca ainda parece assustada. Também não é para menos. A cachorrinha da raça Poodle foi encontrada numa situação péssima de saúde, sendo explorada pela própria dona. É um animalzinho tão dócil, tão bonitinho, se fosse um animal bem cuidado, teria outro aspecto. Ela estava com os pelos muito embolados, com muito carrapato, muito magra, muito assustada também. Foi assim, bem triste mesmo de ver a situação dela. As fotos foram tiradas na casa onde Panqueca deu cria várias vezes. Um ambiente sem as mínimas condições de higiene. Aqueles que praticam crimes de maus-tratos contra cães e gatos, a pena hoje para esse crime é de 2 a 5 anos. Então isso enseja a formalização desse crime através de inquérito policial. E esse inquérito policial traz todas as consequências negativas para esse autor desse bárbaro crime. A cachorrinha por muito pouco não morreu. Debilitada, estava comendo lixo na rua. E através de uma denúncia, voluntárias da ONG Lobo conseguiram resgatá-la e deram voz de prisão à dona da cadelinha. Os filhotes eram vendidos por preços que variavam entre R$ 800 e R$ 1.200. Casos como o da Panqueca, infelizmente, são muito comuns aqui em Barreiras e retratam uma total falta de afetividade com os animais. Na verdade, segundo os especialistas, eles são tratados como objetos, barrigas de aluguel, apenas para permitir que os donos ou responsáveis ganhem dinheiro vendendo os filhotes. A dona da cachorrinha chegou a ficar presa no complexo policial de Barreiras, mas foi solta por bons antecedentes criminais e por ter residência fixa. Mas o processo está em andamento e, se for considerada culpada, ela vai ter muitos problemas para resolver com a justiça. Que apesar dela estar em liberdade, ela vai responder por esse crime e tenho absoluta certeza, diante das provas irrefutáveis, que ela vai ser condenada sim. Resgatada, Panqueca e os 4 filhotes estão vivendo num outro lugar por decisão judicial. Ela já está tosadinha, já está livre de carrapato e agora a gente está no processo de reabilitação, tanto de nutricional quanto física. Nós tentamos contato com a ex-tutora da cadela, mostrada aí na reportagem, mas não tivemos um retorno. Olha, uma pesquisa do Instituto Sou da Paz revela dificuldades na elucidação de homicídios na Bahia. Em 2023, apenas 13% das mortes violentas tiveram a autoria esclarecida, índice bem abaixo da média nacional, que foi de 36%. Especialistas alertam que a baixa taxa de elucidação
contribui para a sensação de impunidade e pode alimentar novos ciclos de violência. A cada homicídio sem resposta, cresce também a sensação de impunidade. E os números mostram que esse desafio continua enorme na Bahia. Segundo a pesquisa Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz, o estado tem, pelo segundo ano consecutivo, o pior índice de esclarecimento de homicídios do país. Apenas 13% dos assassinatos registrados em 2023 tiveram pelo menos um autor identificado e denunciado pelo Ministério Público até o fim de 2024. Em outras palavras, de cada 100 homicídios, somente 13 chegaram a esta etapa da responsabilização. O percentual está muito abaixo da média nacional, que é de 36%. São 23 pontos percentuais de diferença. No ranking, a Bahia aparece na última colocação. Logo acima estão Piauí e Rio de Janeiro, ambos com 23%, Pernambuco com 30% e São Paulo com 31%. O levantamento foi feito pelo Instituto Sou da Paz, com base em informações obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação, junto aos Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça de todo o país. A pesquisa considera esclarecido o homicídio em que pelo menos um autor foi identificado e denunciado à justiça. E aqui a gente está falando do crime mais grave que existe. Então, por isso também, de forma emblemática, a gente escolhe esse crime para fazer essa análise, porque, de fato, o homicídio, como o crime mais grave que existe, ele demanda e ele exige do Estado um esforço maior de investigação. E se nem esses crimes a gente está conseguindo elucidar, isso gera uma sensação de impunidade junto à população. E, de fato, 12%, 13% é um índice bastante baixo. Os dados mostram que o problema persiste há anos. A Bahia registrava índices de esclarecimento de 20% em 2017, 22% em 2018 e 24% em 2019. Já em 2023, o percentual caiu para 13%, o menor da série apresentada pelo estudo. Em nota, a Polícia Civil contestou os números apresentados pela pesquisa. A corporação afirmou que o índice de elucidação de mortes violentas chegou a pouco mais de 30% em 2025, acima dos 25% registrados em 2024, e atribuiu o resultado ao fortalecimento das investigações, ao uso da inteligência policial e à integração das forças de segurança. Já o Ministério Público da Bahia informou que recebeu os dados com atenção e reconheceu que o cenário exige o fortalecimento das investigações. O órgão afirmou que acompanha os indicadores da Polícia Civil, mantém diálogo permanente com as forças de segurança e aposta em iniciativas de qualificação e integração para melhorar os índices de esclarecimento dos homicídios. A Secretaria de Segurança Pública destacou a redução das mortes violentas nos últimos anos, queda de 6% em 2023, 8% em 2024 e 13% em 2025. Segundo a pasta, no primeiro semestre deste ano, os assassinatos recuaram 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Secretaria de Segurança Pública também informou que contratou pouco mais de 10 mil novos profissionais e investiu em equipamentos de inteligência e perícia para reforçar as investigações dos crimes. Mais do que a quantidade de policiais, a gente precisaria entender se eles estão sendo alocados nas delegacias especializadas para investigar homicídio. Então, no geral, há essas delegacias especializadas e é muito importante essa organização do processo de investigação. E também é muito importante a gente olhar para as perícias técnico-científicas, que no geral são polícias que têm menor visibilidade, mas que nesses casos são essenciais para fazer uma boa perícia de local de crime, coletar ali os vestígios e produzir um inquérito robusto o suficiente, que não dependa só de testemunhas, para que seja um inquérito com maior chance de condenação. A seguir, um alerta. Jacobina realiza até o fim de agosto a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos importantíssima. Nosso Bahia Meio Dia volta já já com essa e outras informações para você. O que você faria com R$1 milhão? Nesta semana, no Hiper X-Cap, você pode faturar sozinho R$1 milhão! Ao todo, mais de 1,5 milhão em prêmios! Compre nas lotéricas Hiper X-Cap!
Chegou aquela que você ama. A promoção do Mercado Livre que é a minha cara. O Anitaço, com até 70% off. Frete grátis a partir de R$19. Corre pro app e aproveita. Anitaço do Mercado Livre. Mercado Livre. O que você sentiu quando encontrou com a Adriana? O que você sentiu, Pedro? Bruna? Você se lembra do seu casamento? Naquele dia eu te perguntei o que você queria com o meu namorado. Hoje, eu quero saber o que você quer com o meu marido. O sabor que conquistou Luiz Eduardo Magalhães está presente no São João do Oeste Baiano. Grego artesanal, feito no capricho e com molho especial. Sabor, qualidade e tradição. Grego Food, uma delícia de grego. Uma chama que une todas as gerações em um só ritmo, em uma só voz. Está chegando o maior festival de louvor e adoração do Oeste Baiano. Vem aí a 5ª edição do Avivalém. De 30 de julho a 2 de agosto, a nossa fé vai fazer a terra tremer. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Brasileiro que é brasileiro sabe que nada se cria, tudo se transforma. E a Globo também, porque reutiliza cenários, figurinos e até o restinho das tintas das novelas para não poluir o planeta. Globo, fazer diferença todo dia. De volta com o seu Bahia Meio Dia, imagens ao vivo de Tiago Santos, direto de Luiz Eduardo Magalhães, cruzamento da Avenida Salvador, no centro de Belém, um dos principais cruzamentos da cidade, responsável por ligar vários bairros. Trânsito estava parado, mas agora começa a fluir e a gente também percebe nas imagens de Tiago ao vivo o céu ali limpo de Luiz Eduardo Magalhães, ou seja, tempo firme também na cidade. Agora viajando do oeste para o norte. Hoje, já fazia tempo, na verdade, que a gente não via essa imagem aí, mas hoje, como está, nesse horário, na Ponte Presidente Dutra, congestionadíssima. Você que sai de Petrolina, em Pernambuco, para a nossa Juazeiro, na Bahia, vai enfrentar dificuldades sim. Olha, o trânsito parado nesse trecho. O inverso, quem sai de Juazeiro, na Bahia, para Petrolina, em Pernambuco, não enfrenta nenhuma dificuldade. 12h24. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Narciso em Barreiras para investigar a venda irregular de medicamentos usados no tratamento da obesidade e também do diabetes. Durante a ação foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e também foram apreendidas 200 canetas emagrecedoras avaliadas em cerca de R$64 mil. Carlos Augusto fala ao vivo agora do Complexo Policial de Barreiras e traz atualização. Esse caso que já virou uma febre, digamos assim, Carlos, em todo o país, a venda dessas canetas que geram muito mal, inclusive. Exatamente, Bia. Eu estou na sala do delegado Leonardo Mendes, a gente estava conversando informalmente, né? E eu dizia a ele que estava realmente na hora, né? Da polícia tomar um tipo de atitude como a que tomou hoje, porque o que a gente está sabendo de pessoas, a quantidade de gente que anda tomando esse medicamento de forma indiscriminada, não é brincadeira, viu? Leonardo, a operação está andando, mas já tem resultados assim extremamente positivos e assustadores também, né? Bem-vindo. Obrigado. Com certeza, não é? Essa é uma operação denominada de Operação Narciso, onde a Polícia Civil do Estado da Bahia combate a venda ilegal de medicamentos que trazem, não é, uma situação extremamente complicada para aqueles que fazem uso, porque esses medicamentos são medicamentos clandestinos, são medicamentos ilícitos e que são indiscriminadamente vendidos à população aqui do oeste da Bahia e de toda a Bahia. Na verdade, isso é um fenômeno no Brasil. Infelizmente. Agora, o que a gente conseguiu perceber, inclusive graças à gentileza do senhor, umas caixas extremamente bonitas, bem apresentáveis, que dá a imaginação, para quem não entende, que o medicamento é plenamente eficaz, né, e lícito. E, na verdade, não é bem isso, né? Exatamente. Não é? É um medicamento que é vendido de forma ilegal, é um medicamento que expõe, não é, aquele que utiliza
há um risco enorme de vida, eu posso arriscar dizer isso a você. É um medicamento que as próprias empresas que estão ainda em estudos avançados, mas não ainda liberados pelos seus órgãos fiscalizadores, fazem esse aviso. Mas, infelizmente, a gente tem pessoas que insistem na prática de uso e de venda desses medicamentos. Doutor, e pessoas já foram presas aqui em Barreiras? Sim, pessoas foram conduzidas, não é? Nós cumprimos hoje 9 ordens judiciais de busca e apreensão. Tivemos a apreensão de um farto material, para você ter uma ideia, essa apreensão está avaliada em aproximadamente R$160 mil, devido ao valor alto desses medicamentos, que são de forma clandestina importados, não é, de outros países. Esses alvos estão à disposição da Justiça para que prestem os esclarecimentos necessários e venham a ser responsabilizados pelo ato ilícito praticado. E a operação continua, doutor? Continua, sim. Nós precisamos entender a forma com que esses medicamentos chegam aqui na nossa região para que a gente possa alcançar aqueles que realmente são os responsáveis por essa distribuição desses medicamentos aqui, não só na Barreiras, mas em toda a região e em toda a Bahia. Ok, muito obrigado, então, doutor Leonardo Mendes, né? Sempre muito gentil, nos atendendo, passando as informações necessárias para a gente levar para a população. Então, a Operação Narciso continua e a polícia realmente está apertando o cerco contra essas pessoas que estão vendendo esses medicamentos, muitas vezes ilícitos, né? E conforme o doutor nos explicou, trazem um monte de problemas para a saúde das pessoas. Bia, estou voltando com você, direto de Barreiras, aqui no oeste do estado. Muito obrigada, Carlos Augusto, ao delegado Mendes também pelas informações e reforçamos aqui o cuidado, tá? Quer emagrecer, que seja de forma saudável, com acompanhamento médico, com dieta, se for necessário, acompanhado também de um profissional de saúde, exercício físico, minha gente. Esses atalhos só prejudicam a nossa saúde. E ainda, né, o tráfico que se construiu em torno dessas canetas emagrecedoras também preocupam as autoridades em saúde, porque acaba faltando o medicamento, que é um medicamento sério, mas indicado para obesidade e diabetes. Então, quem realmente precisa do medicamento, muitas vezes tem dificuldade de encontrar, ou encontra até mais caro, né, justamente por conta de todas essas questões. Bora colocar a mão na consciência. Camila Oliveira chega agora com a previsão do tempo para Pilão Arcado e Jacobina, na região norte, e também Barreiras e também Coribe, no oeste. Oi, Camila! Oi, Bia, tudo bem contigo? Muito boa tarde para todo mundo que está aí no oeste e no norte da Bahia. Preparem-se para o frio, temperaturas mais baixas. Vocês já estavam acompanhando esse friozinho e ele deve dar uma piorada. Os ventos estão ainda muito intensos. Temos 2 alertas de vendaval para a Bahia, um pegando grande parte aqui do norte, nordeste do estado, chegando até a região metropolitana e recôncavo, e outro que vem na parte de baixo do nosso mapa. Ventos que são mais frios, ventos que trazem nuvem também. E aí já vai ter um conforto em relação não só ao calor que estava fazendo nesse horário do dia, como também em relação à umidade relativa do ar. Para Barreiras, mínima de 16, máxima de 30, mas a temperatura na próxima madrugada pode ser até inferior a isso. 35% de umidade é num período mais curto, só agora no horário do almoço, depois volta a melhorar essa condição do ar. Em Coribe, mínima de 14 graus, gente, e a máxima que não deve passar de 27. O doutor em meteorologia, Giovanni Dolif, que bateu um papo comigo, ele que é do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, ele disse que inclusive classifica, depois da passagem da frente fria, esses ventos úmidos todos, como uma onda de frio para a nossa Bahia, porque por alguns dias pode ficar desse jeito a temperatura mais baixa. A gente estava, por exemplo, na região de Bom Jesus da Lapa, com máximas de 34, em Barra chegaram a registrar 36 graus de calor e agora a temperatura que pode nem chegar a 30. Para Jacobina, mínima de 16, máxima de 25, super ameno o clima, friozinho, céu parcialmente nublado, e em Pilão Arcado pode esfriar também, mínima de 18, máxima ali em torno de 29 graus. É isso, vou seguir daqui monitorando e conversando com os especialistas para poder atualizar vocês amanhã também. Um beijo e até lá. Valeu, Camilinha.
Olha, a Jacobina realiza até o fim de agosto a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, tá bom? Apesar de o número, ou melhor, de um município não registrar casos de raiva em animais domésticos há vários anos, o alerta continua, minha gente. A vacinação é a principal forma de prevenção contra o vírus da raiva, uma doença grave que pode levar à morte. A gente não pode retroceder nesse assunto. Durante todo o ano, a vacina antirrábica fica disponível aqui na sala de vacinação animal na Semusa de Jacobina. Porém, a sala de vacina não costuma ser muito frequentada pela maior parte do ano. Por isso que a campanha anual de vacinação faz toda a diferença para ampliar o alcance da proteção. É importante que todo tutor de animal procure fazer a imunização do seu animal, porque você vai estar protegendo o seu pet e você vai estar protegendo a si mesmo contra a doença, porque o cão, ele é o animal mais, cão e o gato é o animal mais que está mais próximo da gente. Então, se ele está prevenido e ele for acometido por essa doença, ele não vai desenvolver a doença e não vai transmitir para o seu tutor ou os próximos. Jacobina não registra a circulação do vírus da raiva há muito tempo entre animais domésticos. Porém, em 2024, houve o registro de um caso em um animal silvestre em uma comunidade da zona rural. Uma raposa na zona rural agrediu uma moradora e aí ela teve que passar por toda a profilaxia, né, que é realizada quando acontece com animais que não podem ser observados. Essa raposa ela veio a óbito e a gente conseguiu mandar para o LACEN, que é o Laboratório Central, e foi confirmada a presença do vírus rábico. Então, assim, a partir daí a gente realiza um bloqueio na localidade, né, e vacina todos os animais próximos ali daquela região, porque a gente percebe que o vírus está circulando na zona rural. Neste ano, a estratégia da campanha começou com a vacinação nas comunidades da zona rural, já que os cães e gatos dessas localidades têm um contato maior com outros animais. Na primeira semana da mobilização, foram vacinados 1.734 animais. A meta deste ano é imunizar 18.169 animais, superando o ano passado, quando foram vacinados 14.535 animais. A raiva é uma doença letal tanto para os humanos quanto para os animais. O vírus ataca diretamente o sistema nervoso central e entre os sintomas mais graves estão a agressividade extrema e até alucinações. Além da zona rural, a campanha também tem um foco especial nos animais em situação de rua. ONGs como a Associação de Proteção Animal Quatro Patas têm cumprido um papel fundamental no combate à raiva. Por aqui, todos os animais são vacinados. Além disso, outros protetores espalhados pela cidade aproveitam a campanha e têm contribuído diretamente para vacinar os animais abandonados pelos bairros. São os protetores que alimentam, que cuidam de determinados animais nas ruas e conseguem, em período de campanha, fazer a vacinação daqueles animais, levam até o local, né? Aqui no CEPA, nós temos, a prefeitura vacina os animais aqui todo mês de setembro, tem um calendário já próprio para vacinação. Porém, se algum animal entrar antes e sair antes do período, o animal é levado para a VIEP, né, antes da assinatura do termo de adoção, para fazer essa vacinação. Em Jacobina, a campanha vai até o dia 30 de agosto, com vacinação volante e dias D de mobilização durante os sábados. O reforço anual faz toda a diferença para manter a doença bem longe dos animais domésticos. Precisa ter o reforço para que continue sem casos aqui em Jacobina, né? Toda vacina ela tem o seu período, né, de tratamento e tal, então a da raiva é algo anual. Se nós conseguimos manter, como estamos conseguindo manter a vacina anual, a gente consegue erradicar a raiva como vem sendo erradicada aqui no município. Exatamente isso, e a campanha também acontece em Curaçá, por isso a gente volta para a região norte, agora com o Tiago Santos, que traz mais detalhes sobre como a população pode imunizar os seus cães, os seus gatinhos aí na cidade. Tiago, explica para a gente. Pois é, Bia, a Prefeitura de Curaçá informou para a gente que até a semana passada esteve fazendo a vacinação, né, dos cães e gatos da sede, né, do município de Curaçá e que nesse momento a campanha está focando, né, agora nas comunidades da zona rural. Essa campanha inclusive segue aí até o dia 31 de julho. Hoje e amanhã, por exemplo, algumas comunidades estão recebendo a vacinação na porta de casa, ou seja, porta em porta. Os agentes estão indo
nas portas, né, dos moradores para poder fazer essa vacinação. Hoje e amanhã, comunidades como Sítio do Valmar, Bela Vista, Círculo do Jota, Parafuso, Machixe, Jaicó, Xique-Xique, Sítio de Pedro, Afonso Coelho e também regiões circunvizinhas estão recebendo então essa vacinação antirrábica hoje e amanhã lá na zona rural de Curaçá. Na próxima semana, outras comunidades que até o presente momento não foram contempladas vão receber essas visitas e em agosto também, segundo a prefeitura, a previsão é que outras comunidades, mais comunidades rurais do município de Curaçá também recebam essa vacina antirrábica. Vale lembrar que as pessoas, né, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Curaçá, estão devidamente identificadas, tá, para poder fazer essa vacinação porta em porta na zona rural lá do município, bem como também estão com a presença de um veterinário. É importante lembrar, né, Bia, como a gente viu aí na matéria de Luiz Gustavo Ribeiro, a raiva é uma doença preocupante, né, uma raiva que é infecciosa, viral aguda, que tem uma taxa de letalidade de aproximadamente 100%. A transmissão da doença de animais infectados pode, né, acontecer aí através da mordedura, da arranhadura ou também da lambedura para outros animais e também pode ser passada para nós humanos. Em 2025, 4 casos foram registrados aqui no país. Neste ano, oficialmente contabilizados, notificados pelo Ministério da Saúde, há um caso, mas outros aí podem entrar nessa lista e podem, né, estar sendo aí, na verdade, ainda verificados. O fato é que precisa, de fato, aí correr contra o tempo e vacinar cães e gatos. Volto contigo. Muito obrigada, Thiago Santos, pelas informações. Recado importante para você aí que está na zona rural de Curaçá. Depois do intervalo, pesquisadores discutem medidas sanitárias e ambientais em Barreiras. O seu Bahia Meio Dia volta já já com muita informação para você. Omar conseguiu fugir de Batanga, mas e Tonho? Como será que Tonho vai reagir? Quando ele souber que Omar tá vindo pro Brasil se encontrar comigo, quer nos ajudar a retomar o trono, quer me levar de volta pra Batanga e depois quer se casar comigo, como o Tonho vai reagir, o que ele vai pensar? Hoje, a nobreza do amor. A exclusividade das grandes marcas ao seu alcance. Ótica Visalis. Qualidade, sofisticação e consultoria especializada, proporcionando a você a melhor experiência em usar óculos. Ótica Visalis. Benedita Silveira, Centro. É liquida julho na Azevedo Materiais de Construção. Tubo de esgoto 100 mm forte leve, R$ 69,90. Bacia com caixa copada Logasa, R$ 448,90. Telha Fibro, R$ 67,90. Preço baixo de verdade para sua obra sair do papel. Corre pra Azevedo! Variedade e economia em um atacado gigante. Aqui na Lojas Victor você encontra tudo em um só lugar. Lojas Victor, aqui você encontra variedade e preço baixo. Venha pra cá. Lojas Victor Atacadista, Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville, em Barreiras. Tá rolando? Salve galera, amantes do off-road, nós somos a equipe Trilheiro de Itabocas, estamos aqui para convidar vocês para participar do primeiro trilhão Os Mocó do Mato, dia 19 de julho aqui em Itabocas do Brejo Velho. Reúna sua equipe, cara pra cá, é muita adrenalina. Quer ver o seu evento no Tá Rolando? Manda para o nosso e-mail. Sábado, a gente tem um encontro marcado com as amigas. Diva e Jove. Olha que dupla maravilhosa. A gente deixa todas as mágoas dentro de casa e vem se distrair no grupo. Nem sempre temos tempo para pensar. Como será a vida na velhice? Tem mais remédio, o plano de saúde aumenta. Tem que tentar projetar um pouco nosso presente para o que a gente vai querer na velhice. Às 8h30 da manhã, a gente te espera para celebrar o tempo e a amizade no Conexão Bahia. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, meio-dia e 41 minutos. Vamos juntos ainda, na verdade, até 1 da tarde, conferindo agora o trânsito na Avenida Barão do Rio Branco, que fica ali ao fundo do Paço Municipal, região central da cidade, indo em direção à Praça da Misericórdia, trânsito tranquilo nesse momento. Agora trecho urbano novamente da BR-242 em Barreiras, agora que o trânsito está mais tranquilo ainda que no início dessa tarde, fluindo com muita tranquilidade e o céuzão firme como sempre lá em Barreiras.
A Universidade Federal do Oeste da Bahia se transformou em um espaço de debates, aprendizado e troca de experiências sobre os desafios do saneamento e da preservação ambiental. Em Barreiras, o 9º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental reúne estudantes, pesquisadores e profissionais também de diversas regiões do país, em uma programação que inclui palestras, minicursos e apresentações de trabalhos técnicos. Auditórios cheios, corredores movimentados e gente que percorreu centenas de quilômetros em busca de conhecimento. Aqui, estudantes e profissionais de diferentes regiões do país desembarcaram em Barreiras para participar de um dos maiores encontros da engenharia sanitária e ambiental da Bahia. Durante esses dias, o 9º Cobeça transformou Barreiras em um polo de debate sobre recursos hídricos, saneamento e também a preservação ambiental, fazendo com que mais de 500 participantes pudessem saber de perto como está a realidade de todo o país. A Universidade Federal do Oeste da Bahia se transformou em um espaço de troca de experiências e construção de conhecimento com a 9ª edição do Congresso, que está sendo realizada até o dia 16 de julho. A programação reúne palestras, mesas redondas, minicursos e mais de 200 trabalhos técnicos voltados ao desenvolvimento sustentável. A gente tem inúmeros conflitos, conflitos de terra, conflitos de água, e a gente precisa ampliar a discussão sobre isso e trazer a universidade para participar junto com a sociedade civil, junto com as instituições públicas, junto com todo o pessoal da região oeste. Inclusive, a gente tem participação de diversos municípios, não só de Barreiras, nesses dias de discussão do Congresso. Além do aprendizado em sala, o encontro promove a troca de experiências entre quem está iniciando a carreira e profissionais que são referência na área. Para os estudantes, é a oportunidade de ampliar horizontes e criar conexões. Tanto de recursos quantitativos quanto recurso social, porque o Congresso, além de ter essa visão quantitativa, a gente tem essa visão de população, de como esses recursos afetam da forma social, que eu acredito que é a mais importante para a nossa profissão. Eu, como sou de Alagoinhas, a gente não tem noção do que se passa por aqui, justamente por conta da distância. Então, é muito importante, porque a gente vê que a gama de trabalho ela existe, e que a gente pode atuar em diversas áreas. E justamente sair de lá para cá é muito bom, porque a gente conhece de diversas realidades e adquire mais conhecimento. A cobertura de abastecimento de água no estado da Bahia já chegou a um percentual que atende uma boa parcela da população. Em esgotamento sanitário, menor. Em manejo de resíduos sólidos, que é um trabalho principal dos municípios, esse daí a cobertura também é bastante razoável. Em drenagem e manejo de águas de chuva, águas pluviais, como a gente chama, também tem muita deficiência no estado. O estado hoje tem um plano estadual de saneamento básico. Esta edição também celebra os 20 anos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFOB, reforçando a contribuição da universidade para a formação de profissionais e para o avanço de pesquisas voltadas à gestão da água, ao saneamento e à preservação ambiental. Faz 20 anos que a instituição pública federal está aqui em Barreiras e foi um dos primeiros cursos que veio junto com a UFBA e hoje o UFOB. E a gasolina vendida no Brasil vai ter mais etanol na composição, a partir de agosto. A mudança promete reduzir o preço do combustível, mas levanta dúvidas entre os motoristas. Miller Nunes. Olá para você que acompanha o Bahia Meio Dia. A partir do dia 1º de agosto, o percentual do etanol vai aumentar na composição da gasolina, nas bombas dos postos de combustíveis, de 30% para 32%. Uma medida do governo federal. Sobre esse assunto eu vou conversar com um especialista, Júlio Câmara, que é engenheiro mecânico. Júlio, qual é a vantagem e desvantagem disso? A vantagem é que o álcool é um combustível renovável, então a gente vai ter uma redução das emissões do poluente. O impacto ambiental é menor do combustível, pelo fato de ser renovável. Agora, como preocupação com relação a isso, quem tem carro flex não vai ter nenhum tipo de questão. Agora ele vai perceber, quem usa carro flex e usa gasolina, ele vai perceber um ligeiro aumento no consumo. Agora, existe uma preocupação de que aqueles que têm veículos que não são flex, que são movidos apenas a gasolina. Agora, você falou aí em aumento do consumo e preço, diminui?
O governo falou que o preço tende a diminuir um pouco, né? Mas também o consumo vai aumentar. Então não se sabe se realmente vai ter esse balanço, vai ser positivo ou não. A gente tem que aguardar para ver. Em relação aos prejuízos, você falou que quem tem carro que funciona só a gasolina, ou as motos mais antigas, muitas motos são só a gasolina, ou carros importados, por exemplo, tem prejuízo para o motor? O motorista vai perceber aí, além do discreto aumento do consumo que eu citei, pode perceber de manhã, na primeira partida com o motor frio, alguma excitação para ligar, alguma demora para ligar, o veículo fica meio falhando nesse começo, depois ele volta ao normal quando aquecer. Isso pode acontecer, mas é muito cedo a gente afirmar se vai ter algum prejuízo ou não. Isso tem que aguardar, porque esses veículos eles foram projetados para 22% de álcool, né? E não 32%. Então precisa aguardar o tempo para verificar quais vão ser as consequências. É importante isso que você colocou, porque antes a mistura era para 22% de percentual de etanol na gasolina. Isso foi aumentando gradativamente, agora a gente chega em 32%. Júlio, em relação ao motor, ele pode quebrar por conta de uma mistura maior ou não? Não, isso não vai acontecer. Essa elevação não vai fazer com que o carro quebre. Vai acontecer apenas o que eu falei. Tem que ficar mais atento com relação a esses sintomas para verificar uma eventual manutenção. Em relação à regrinha dos 70%, que muita gente faz ali para saber se é vantajoso abastecer com etanol ou com gasolina, vale ainda? Essa regra valia para 22% de álcool da mistura, né? Isso foi aumentando, 22%, 25%, 27,5%, 30%, agora é 32%. Então o que acontece? Essa regra não vale mais. Então cabe a cada motorista que tem um carro flex fazer um teste, rodar com álcool, depois rodar com gasolina, comparar o consumo, comparar os preços para saber qual é mais vantajoso. Porque essa regra de 70% ela não vale mais. Júlio Câmara, muito obrigado pela entrevista no Bahia Meio Dia. É isso, a medida já está valendo a partir do dia 1º de agosto, por um período de adaptação de 180 dias. O governo vai avaliar se vai tornar permanente ou não, mas já se fala, num futuro próximo, de um aumento ainda maior no percentual de etanol na gasolina, de 35%. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Miller Nunes. Hoje, o município de Orolândia celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. A data marcada pela fé e pela devoção também dos moradores também é feriado municipal. A programação religiosa tem início às 5 da tarde, com uma missa na igreja matriz da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Logo após a celebração, os fiéis participam da tradicional procissão pelas ruas da cidade. O cortejo sai da igreja, segue pelas ruas 7 de setembro e também do Cruzeiro, passa pela região da rodoviária e retorna à paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde serão encerradas as homenagens à padroeira. As férias escolares ganham um significado diferente para dezenas de crianças em Barreiras. Em vez de passarem o recesso em casa, elas participam de uma colônia de férias repleta de atividades como brincadeiras, esportes, pinturas e até oficinas de culinária. A iniciativa une diversão, convivência e aprendizado, transformando o período de descanso em uma experiência de descobertas e desenvolvimento. Tudo acontece na quadra de esportes da escola. Aqui na Paulo Freire, a colônia foi implantada para dar às crianças uma ocupação enquanto as turmas estão de férias das aulas normais. Desde o ano passado, a gente faz essa colônia de férias dentro de todos os equipamentos e este ano a gente está inovando, trazendo também para dentro das comunidades, que é onde há uma grande necessidade de uma atenção especial, principalmente nesse período de férias escolares. A programação muda toda semana. Esporte, criatividade com tintas, brincadeiras que envolvem o maior número possível de alunos. A proposta da colônia de férias é sair da rotina e brincar o máximo possível. A gente tem esse projeto da colônia de férias que aconteceu em 4 etapas, né? Estendido para os demais CRAs da cidade, onde a gente oferece momentos de lazer, alegria, diversão, atividade. Nesta creche escola, os dias também andam movimentados. E não é para menos. A criançada chega cedo, antes das 8 da manhã. São eles que aproveitam as novidades desta época do ano, onde a sala de aula fica em segundo plano. Quem diria, hein? Piscina, ao invés dos livros e tarefas. O Edivaldo, que é professor universitário, adorou a ideia.
Olha ele com a filhinha chegando para participar de tudo. É ótimo porque a gente consegue ter aquela segurança, né, de continuar nas nossas atividades acadêmicas. Eu digo que por mim que ainda estou trabalhando nessa última semana aqui da universidade. E para as crianças é ótimo. Tem várias atividades lúdicas, eles podem aprender e continuar brincando, socializando. Então, assim, é maravilhoso. As turmas são divididas conforme a atividade programada. Na oficina de pintura, a responsável é a professora Nadiedia, que também se diverte brincando. São brincadeiras, são desenhos, são pinturas, são aula de psicomotricidade. Então, a gente sempre tem esse movimento. E não é que a colônia incentiva até dotes culinários? Como a proposta é sempre fazer algo novo para que as crianças possam ficar ocupadas e se divertindo, hoje essa turminha aqui, que tem menos de 2 anos de idade, tem o desafio de produzir, digamos assim, um bolo de preferência gigante que vai alimentar meninos e meninas aqui mesmo dentro da creche escola. A tia Cindy, que é nutricionista, está tendo o desafio, então, de ensinar essa criançada. Como é que é essa experiência para a senhora? É uma experiência bastante gratificante, né? Onde a gente ensina e coloca de uma forma lúdica para as crianças para interagir, né? A fazer um bolo que elas tanto gostam, né? E será que esse bolo vai ficar gostoso, Cindy? Com certeza. É bom que você se diverte também, né? É isso. A Cindy envolve todas as crianças ao redor da mesa, para que elas ajudem no preparo do bolo, mas também realizem o desejo que muitas têm de mexer naqueles ingredientes que as mães usam todos os dias na cozinha. E como agradar pelo encantamento e por coisas que as crianças não estão acostumadas a fazerem todo dia, é o grande objetivo desta colônia de férias. A tia Claudenice tem certeza que a ideia tem dado muito certo. Um projeto fantástico pelo fato de contribuir com as famílias, né? Não apenas a questão convencional pedagógica, mas também esse momento de distração da ludicidade com as crianças. E é disso que criança precisa, né, minha gente? De atividade, aguçar ainda mais a criatividade, de atenção, sair mais das telas, que prejudicam tanto quando as crianças ficam muito imersas, muito tempo. Então, que a gente possa também dar essa atenção especial às nossas crianças. E para quem não tem condições de colocar numa colônia de férias, usar da criatividade em casa, com a família. Começam amanhã e seguem até o dia 23 de julho as matrículas para os cursos gratuitos de inglês, espanhol e libras, oferecidos pela Escola de Idiomas de Juazeiro. Tiago Santos está por lá, explica tudo para a gente. Tiago, é com você. Pois é, Bia, é uma oportunidade legal para a criançada da rede municipal aqui de Juazeiro. Afinal, Jorge Cabral, coordenador aqui da Escola de Idiomas, aprender um novo idioma é realmente importante, faz a diferença para quem está estudando. Como é? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Faz diferença principalmente porque tanto o inglês quanto o espanhol, né, que são línguas estrangeiras, já faz um tempo que a gente vê como elas são importantes no currículo. Então, para um aluno que domina uma língua estrangeira, isso vai fazer uma diferença para ele logo que ele entrar no mercado de trabalho. E no caso de Libras, hoje ela cresceu muito. Então, nos últimos anos, nós tivemos um crescimento e um olhar para essa inclusão, que também um aluno que conseguir se comunicar em Libras, ele também vai ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Fora isso, em termos de conhecimento e também capacidade cognitiva, qualquer idioma que você aprenda, além do português, vai fazer com que você se desenvolva mais. Então, sem dúvida, só há o que ganhar. E um lembrete em relação aos alunos de inglês da Escola de Idiomas, eles têm 4 vagas reservadas para o programa de intercâmbio. Então, nesse momento, dia 2 de agosto, os alunos já farão a prova para o programa que acontecerá em 2027. E para quem está se matriculando agora, já vai poder concorrer no ano que vem. Perfeito, a oportunidade boa. Inclusive, a gente até mostrou essa experiência aqui no Bahia Meio Dia. Jorge, em relação às inscrições, quantas vagas, quem pode se inscrever? Beleza. Nós temos os cursos manhãs e tardes, que são para os alunos da rede municipal. Então, aqueles que estudam à tarde podem fazer o curso pela manhã, vice-versa. Os alunos que estudam nas escolas integrais, nós temos o horário das 17 horas, que eles já têm terminado os 2 turnos na escola e podem fazer aqui.
À noite é para o público adulto, então para os servidores municipais, então qualquer funcionário que esteja ligado à rede municipal, eles podem fazer também os 3 cursos no horário de 18h40. E aí são quantas vagas? São 156 vagas ao todo, contemplando os 3 cursos. A matrícula vai de hoje até a quinta-feira da semana que vem e a gente faz o turnão completo. A gente abre às 9 da manhã e fecha só às 19, inclusive atendendo em horário de almoço. Basicamente, para garantir essa inscrição, é preciso o quê, Jorge? Certo. Aí a gente vai precisar da documentação básica, que é o RG, né? No caso, o aluno que não tem RG pode trazer a certidão de nascimento, o comprovante de vínculo com a escola ou com o município, que no caso do servidor pode ser o contra-cheque, né? E o comprovante de residência, mais 2 fotos. Qualquer dúvida é só procurar o pessoal aqui, horário de funcionamento, segunda a sexta? Exato, segunda a sexta, no caso a gente vai atender hoje, amanhã e a semana inteira até na quinta-feira. E inclusive a gente também tem um WhatsApp, deixa eu pegar aqui rapidinho. A gente informa direitinho para o pessoal de casa esse número, aqui ó, rapidão. Aqui ó. 749-8112-5215. 8112-5215. Qualquer informação pode mandar mensagem lá. Lembrando que as inscrições elas são garantidas por ordem de inscrição. Tá, Bia? Volto contigo. Muito obrigada, Thiago Santos e o professor George, pelas informações. A educação é a única aliada para a gente transformar o nosso futuro, viu? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança no nosso trabalho. Amanhã, sexta-feira, estou de volta com o seu Bahia Meio Dia. Muitas informações importantes para você. Beijo grande, fique em paz, viu?